Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder de expulsar os espíritos maus e de curar todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu e Tadeu. Simão, o zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. Ide antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos no capítulo 10, do versículo 1 até o 7º do Evangelho de São Mateus, que eu acabei de proclamar. Aqui Jesus está enviando o chamado 12, os 12 apóstolos. No Evangelho de São Marcos, é que nós percebemos com clareza, lá no capítulo 3, lá diz que Jesus, ele sobe ao monte para rezar e depois que ele desce, ele chama aqueles que ele quis. Porque na medida em que a fama de Jesus ela foi crescendo, muitos homens, se tornaram discípulos de Jesus e foram 72. Dos 72, Jesus escolheu 12, aqueles que iria substituí-lo quando ele retornasse à casa do Pai. Jesus iria atuar por meio desses apóstolos, e aí nós vemos claramente isso nos Atos dos Apóstolos. Após a ressurreição de Jesus, eles recebem o Espírito Santo e eles começam a evangelizar. Aqui nesse capítulo que nós estamos, do Evangelho de São Mateus, aqui está mostrando o primeiro envio. Então, no primeiro envio que Jesus faz para os apóstolos, eles vão para os judeus anunciar a boa nova às ovelhas perdidas de Israel. Jesus aqui deixa bem claro que eles não deveriam ir, por enquanto, a casa onde estariam os pagãos, e nem entrar na casa também, nas cidades, dos samaritanos. Mas ide às ovelhas perdidas da casa de Israel. Logo após a ressurreição de Jesus, aí agora, Jesus pede que eles vão para todas as nações, para todos os povos, anunciar a boa nova. A boa nova é essa: o Deus único e verdadeiro é Jesus Cristo. É a Ele que nós devemos servi-lo. Claro, é preciso que nós entendamos o mistério da Santíssima Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, que é um Deus só em 3 pessoas. Mas, dentre essas 3 pessoas, o Deus que se tornou visível a nós
foi Jesus Cristo. Então, por meio de Jesus, nós vamos ao Deus único e verdadeiro, sendo que Ele é Deus. Eis o grande mistério da Santíssima Trindade. E aí Jesus deixa bem claro, ninguém vai ao Pai senão por mim. Uma vez que isso fica bem claro para nós católicos, aqui nós vamos entender agora algo importante. Esses apóstolos, eles deveriam ir para tirar os filhos de Deus das mãos de Satanás. Meus irmãos, é preciso notar que existe uma guerra espiritual. De um lado está Jesus Cristo, o Senhor, o Criador, o Rei do Universo. E Ele é Deus. Do outro lado está um espírito maligno, um rebelde, um anjo que servia a Deus e se rebelou contra Deus e que foi expulso dos céus. De um lado está Deus, de um lado está um espírito que foi expulso do céu, que tem o nome de Lúcifer. Ele é mau, ele não é bom, ele tem ódio de Deus e ele quer destruir os filhos de Deus, como o próprio Jesus diz lá no Evangelho de São João, capítulo 10, versículo 10. Ele veio, o diabo, para destruir, ou seja, ele vem para nos roubar de Deus, nos destruir e depois matar. Jesus não, Jesus vem do céu para nos tirar das garras dele e nos dar a vida eterna. Jesus veio nos salvar, porque o demônio, ele tem um poder que não supera o de Deus, porque ele é um espírito, mas supera o dos homens. E nós só saímos das garras dele se nós estivermos unidos a Jesus Cristo. E os apóstolos recebem o poder, porque Deus dá o poder de nos tirar das mãos de Satanás. Satanás, ele é enganador, ele é mentiroso. Jesus deixa isso bem claro. Por natureza, ele mente. A única forma que ele vai se utilizar para nos tirar de Deus é mentindo. O demônio nunca vai falar a verdade. Durante 2000 anos, meus irmãos, essa pregação dos apóstolos, ela aconteceu e vai acontecer até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus atuou e atua por meio dos apóstolos. E aí nós temos hoje os sucessores dos apóstolos, que são os bispos, e o sucessor de Pedro, porque Jesus colocou Pedro à frente. E aí está o Papa. O bispo de Roma, ele se torna aquele que vai estar à frente de toda a igreja, mostrando, indicando, falando para os bispos que os bispos devem continuar pregando, anunciando a boa nova e retirando as pessoas das garras de Satanás. E durante esses 2000 anos, a igreja foi crescendo. Os pagãos se tornaram cristãos. Eles foram batizados. Esses pagãos estavam sob o domínio de Satanás. E a pregação dos apóstolos foi expulsando os demônios, curando aqueles que estavam doentes, aqueles que estavam no pecado, foram trazendo eles para essa igreja. Aí nós temos a noção de igreja, igreja católica, a única igreja de Cristo,
a união desses cristãos todos formam essa igreja que é católica, que é apostólica, essa igreja que é romana, e que ali estão reunidos todos aqueles que agora são de nosso Senhor Jesus Cristo. E na história da igreja nós vamos vendo que muitas e muitas pessoas, elas derramaram o sangue, deram a vida para que muitas outras pessoas se tornassem cristãs. Eles foram tirando as pessoas das garras de Satanás, das religiões antigas, das religiões que não são religiões, são falsas religiões. A verdadeira religião é a religião de nosso Senhor Jesus Cristo, onde Jesus é o Senhor e Deus. Se dá o nome de cristã, de cristianismo, e que ela é católica porque ela está em todos os lugares. Só que depois, meus irmãos, de 2000 anos, o que vem acontecendo é o contrário. Esses católicos que ouviram a boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo, eles estão se tornando pagãos. Satanás está criando uma força muito grande, tanto que lá nos Atos dos Apóstolos, no livro do Apocalipse, no capítulo 12, ali a partir do versículo 12, você vai encontrar lá dizendo que o demônio estava com uma força, com uma raiva, querendo destruir a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, querendo nos tirar de Jesus, porque falta pouco tempo para ele, pouco tempo lhe resta, e por isso ele iria investir de todas as formas, e as coisas estão sendo invertidas. De que forma? A religião satânica está crescendo, está aumentando, está se infiltrando nas diversas instituições. Aqui nas instituições, eu quero dizer nas instituições família, nas instituições igreja, nas instituições políticas. Eles estão entrando, a religião satânica está crescendo. E os católicos que largaram no passado, que saíram das mãos de Satanás, estão voltando para Satanás. E eles estão dizendo que Satanás é bom. Satanás não é bom, Satanás ele é mentiroso. Satanás é mau, ele é a personificação da maldade. Vocês que são católicos, não brinquem, não vão atrás dessas religiões ocultas. Não entrem, não vão atrás de bruxaria, não brinquem com bruxaria. Muitos filmes foram apresentados de bruxaria e as pessoas foram entrando. Séries apresentando Lúcifer, que é o diabo, é Satanás, como uma pessoa muito boa, e invertendo e mostrando que Deus é que é mau, Deus é que não presta. E as pessoas estão se desbatizando, porque a forma que o pagão ele se torna cristão é aceitando Jesus como Deus e Senhor e se batizando. Agora nós encontramos os católicos se desbatizando, condenando Jesus Cristo, condenando a igreja, cometendo muitas atrocidades, entrando nas igrejas, profanando as igrejas, abrindo os sacrários, jogando a Eucaristia no chão, que é a presença de nosso Senhor, levando para os cultos satânicos
para fazer aberrações com a Santíssima Eucaristia. Essa é a situação, isso é uma traição. Só, meus irmãos, que fazer tudo isso é voltar ao paganismo e voltar à perdição da alma. Porque o que Satanás quer é a tua alma, é a minha alma. E ele está se utilizando disso através de músicas, através de poesias, através de histórias. Imagina, nas escolas estão mostrando Lúcifer como se fosse um dragão, e ele é um dragão mesmo, a serpente, mostrando para as crianças através de músicas que ele é bom, porque ele dá prazer para todo mundo, Jesus tira o prazer. Isso é levar as crianças à condenação eterna, e os pais católicos não podem permitir isso. Claro, quem quiser ser de Satanás, seja. Mas não deveria ser. Mas quem quiser que seja. Se tem pais satânicos que estão achando que isso é bom, o que se pode fazer? Mas é inadmissível um pai católico, uma mãe católica permitir isso para os seus filhos. Não se pode. Nós somos de Deus. Nós adoramos o Deus único e verdadeiro. E saibam de uma coisa, Satanás, antes de ele se tornar Satanás adversário, antes de ele se tornar divisor, o diabo, ele adorava a Deus. Agora ele não odeia, ele não adora a Deus, ele odeia a Deus. E ele quer fazer com que nós também odiemos a Deus. E agora vem com essa conversinha de que ele é bom, que ele é maravilhoso. E Deus que é mau. Como que Deus é mau? Deus é a bondade por excelência. Deus amou tanto a nós, vai dizer lá no Evangelho de São João, no capítulo 3, Deus amou tanto o mundo que enviou o seu Filho para nos salvar. Para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. A vida eterna com ele no céu, porque tem a vida eterna no sofrimento eterno. E aí foi designado isso para o diabo e para aquela terça parte de anjos que se tornaram anjos decaídos, que foi criado para eles, não para nós. E ele está conseguindo seduzir as pessoas, como diz lá São Paulo na carta aos Coríntios, ou na carta que ele escreve a Timóteo, que os cristãos não iriam suportar essa doutrina. E nós estamos nesses tempos onde as pessoas não querem mais suportar a sã doutrina, e por isso eles voltam a uma vida material, a uma vida cheia de prazer, e tudo que eles fazem vão contra o que Deus sempre ensinou. Perdição eterna. Ontem mesmo Jesus estava pedindo que rezássemos ao Pai que enviasse operários para a messe. E nós precisamos rezar. Porque, meus irmãos, essa crise, ela se tornou interna também dentro da igreja. E nós vamos encontrar autoridades religiosas incentivando as pessoas ao culto, a esses tipos de culto, dizendo que todas as religiões são iguais, que não é só a religião católica que salva, que as outras religiões salvam também. E fiquem abismados você encontrar sacerdotes da Igreja Católica prestando culto a Satanás, indo nessas religiões, incentivando as pessoas a isso. Que confusão, meu Deus, está na igreja. Por isso nós precisamos dobrar os joelhos e pedir
a Deus misericórdia para todos nós. E voltarmos à leitura das Sagradas Escrituras, voltarmos a viver os sacramentos. Você está entendendo? Renovarmos o nosso batismo. Como sempre lá no Sábado Santo, ali a renovação das promessas batismais. Precisamos nos consagrar a Nossa Senhora, a São José, aos santos, pedindo que os santos intercedam por nós, porque vivemos tempos difíceis. Sejamos católicos, meus irmãos, e católicos de verdade. Não vamos viver um sincretismo religioso onde tudo é permitido. Voltemos, meus irmãos, para Jesus. Esteja atento. De que lado você está? Do lado de Jesus Cristo ou do lado do diabo, que vem com o nome de Lúcifer para enganar as pessoas, porque ele é o enganador, é o mentiroso. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima.